Quando alguém da extrema-direita diz que Eduardo Bolsonaro prejudicou o bolsonarismo e ajudou Lula a crescer, eu até consigo entender. Porque é alguém do lado de lá vendo que um dos seus deu um péssimo passo, colocando seus interesses pessoais acima dos interesses políticos de todos eles. Mas quando eu ouço um jornalista da grande imprensa dizer isso, em tom de crítica, de bronca, contrariado com o que Eduardo Bolsonaro fez, é diferente. Aí eu vejo que ele é um bolsonarista disfarçado de profissional da imprensa. Um jornalista não pode ser torcedor, nem se for comentarista. Ele pode dar a sua opinião profissional. Se faz análises políticas, deve deixar evidente o que acontece nesse jogo de interesses, mas não enraivecer ou tomar as dores de alguém. Um jornalista ou apresentador que grita, distrata, ofende, pode até enganar alguns distraídos, mas também deixa evidente para muita gente qual é a sua verdadeira função. E é porque muitos jornalistas são assim, bolsonaristas, que eles julgam que os jornalistas que falam bem do governo Lula são petistas. Mas não são, e eu vou explicar por quê. É raro encontrar no Brasil um jornalista da grande imprensa que tenha liberdade para fazer comentários positivos gratuitos ao Lula. Acho até que não existem. A imprensa é propriedade dos ricos, de famílias ricas, que querem formar opinião para que os votos do povo sejam direcionados a políticos da direita. Portanto, se vez ou outra os jornalistas falam bem das medidas do governo Lula, é porque elas são mesmo boas e necessárias para a sociedade, e não porque foram feitas por Lula. O que os jornalistas brasileiros mais querem é que Lula faça algo errado, que pise no tomate, para criticarem, prejudicarem a imagem dele. Mas se ele faz o certo, o que o jornalista pode fazer se não dizer que Lula fez algo bom? É inevitável. E quando a direita, centrão e bolsonaristas fazem algo ruim, como mandar Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos para prejudicar o Brasil e, em troca, beneficiar o pai dele, isso é ruim em todos os sentidos. Mas, embora prejudiquem o Brasil, tem um ponto muito positivo para a sociedade nisso tudo. Quando eles fazem isso, abrem uma cortina e mostram os bastidores, as engrenagens de todo o seu teatro. Então, não é que os bolsonaristas fizeram algo errado, eles fizeram algo que é da índole deles mesmos, mas que foi capaz de abrir os olhos das pessoas. E é isso que deixa eles preocupados e os jornalistas bolsonaristas indignados. Quando Eduardo foi para os Estados Unidos e aos poucos Lula subiu nas pesquisas de popularidade e intenção de voto, não foi a ação de Eduardo que fez Lula crescer. O que aconteceu é que Eduardo acendeu um grande holofote na mente da sociedade brasileira, que de burra não tem nada. Ele iluminou todo o espaço que antes era nebuloso, obscuro, e as pessoas enxergaram Lula trabalhando para o povo, e ele, Eduardo, puxando o tapete de Lula. Assistindo a isso, o que eles queriam? Que o povo dissesse para ele, Eduardo, continuar puxando o tapete para o Lula cair e junto ir o povo para o chão? Por que o povo faria isso? O povo não quer se machucar, o povo vai ficar do lado daquele que está trabalhando por ele. Eduardo foi para os Estados Unidos, comemorou sanções que ele mesmo conseguiu para o Brasil, colocando em risco a existência de empresas e empregos. Conseguiu prejudicar o ministro Alexandre de Moraes, tentando impedir que as nossas leis fossem aplicadas como se aplica a qualquer um, querendo que seu pai fosse beneficiado sem nenhum motivo justo, enquanto Lula ficou aqui no Brasil, trabalhando para abrir novos mercados para as empresas que perderam as vendas para os Estados Unidos. Lula abriu esses mercados, manteve os empregos dos trabalhadores e ainda conseguiu aumentar as vendas do Brasil nos meses que se seguiram. Além disso, Lula ainda colocou uma equipe enorme, incluindo vice-presidente e diplomatas brasileiros, para trabalharem com empresários e tentarem negociar as tarifas com os Estados Unidos. Lula não abaixou a cabeça, não se submeteu a Donald Trump, fez duras críticas ao presidente americano e ainda achou tempo para fazer piada de Eduardo Bolsonaro. Que cidadão brasileiro, em sã consciência, olha para tudo isso e, mesmo não gostando da pessoa Luiz Inácio Lula da Silva, consegue dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está errado? Se um bolsonarista está nervoso, dá para entender. Se um jornalista está nervoso, eu descubro quem ele é. As pesquisas melhoraram para Lula porque as luzes do palco focaram nele, trabalhando. E ele já estava trabalhando antes, só que o povo estava cego. Agora que Eduardo Bolsonaro jogou luzes sobre Lula, a verdade está cada vez mais clara.